conta uma dica pra gente de como a pessoa... O que fazer pra não ficar nervoso na hora da entrevista? Cachaça? Resolve? Fiz isso no meu TCC. Fiz isso? Sempre falar, desde criança, criança não, né? Desde criança? Desde jovem já tinham me dado a dica de tomar uma dosezinha de conhaque antes de uma apresentação de TCC. Foi na época do TCC também. Eu fiz isso. Tu apresenta TCC toda noite? Pô, cara, o problema é quantos TCC por dia tem que apresentar, né? Pra você ter uma ideia, quando eu fiz a faculdade, eu era zero de comunicação. Inclusive, eu era gago. Que é isso? E eu, se juntasse 3 pessoas aqui, eu já não conseguia falar em público. Cara. Então, eu fugi os 4 anos de todos os trabalhos que eram pra ser apresentados na faculdade. Só tinha nota da parte escrita. Por isso que ele pediu pra trocar a água, ou a garrafinha d'água? Essa aqui, Agora ó, a garrafinha. E aí, eu sempre fugia. Só tinha a nota da parte escrita. A parte oral eu nunca tinha, porque era pra ser dividido 2 minutos cada um, aquela coisa, né? Chegou no TCC, cara, eu falei, não posso mais fugir. Mas aí, é legal a lição atrás disso, né? Porque naquele momento na minha cabeça eu falei, ou eu domino isso aqui, ou isso aqui não vai me dominar pro resto da minha carreira, cara. E eu vou me prejudicar, porque eu sei que eu vou precisar dessa competência. Era uma competência que eu não tinha. Mas o fato é que no TCC eu apresentava às 9 horas da manhã. Eu estudei no Santa ali, né? 8h30 eu tava lá no Cooks tomando uma pinga com mel e limão. Já juntando com o pessoal que já passou a noite lá. E aí eu já... Só que o mais importante não foi a pinga com mel e limão. O mais importante foi quando saiu a data do TCC, que o grupo sentou, eram 4 pessoas para falar como é que nós vamos dividir. Eu levantei a mão e falei, eu vou abrir o trabalho, vou ser o primeiro a falar. Ficou corajoso. Cara, falei, já vai doer, vamos doer de cara. E essa decisão foi muito importante para mim, porque tinha todo um combinado, na época não tinha nem passador de slide, né, 2005 ali, ainda não tinha essa tecnologia toda, tinha que ficar um sentado na cadeirinha e passando, tinha toda uma sincronia que você precisava fazer. Então imagina que aqui tava o slide, quem tava apresentando tava aí, o segundo aqui, o terceiro aqui, enfileiradinho, e o último ficava lá passando slide, né? Então a sincronia era o seguinte, quando eu acabasse de falar, eu dava um passo pra trás, as pessoas davam um passo pra frente, ele levantava e eu ia lá passar o slide até o final. Era esse negócio. Cara, eu lembro até hoje o momento que eu passei a palavra pra minha colega, que eu terminei de falar, eu ensaiei exatamente o que eu tinha que falar e ninguém podia me interromper, cara. Se me interrompesse, ia dar branco. Lascou. E eu tinha 8 minutos pra falar. E aí eu falei os 8 minutos, mas era impressionante, era cronometradinho. O negócio não falhava. E eu treinei várias vezes. E o ensinamento é justamente junto com uma dica, cara. Entrevista é treino também. Entrevista é treino. E não é um treino pra inventar alguma coisa que você não tenha, mas é pra você estruturar as verdades que você já tem. Porque o recrutador vai te dar 3 momentos pra você falar. Me fale quem é você, me fale as suas experiências e quais são as tuas expectativas futuras. Basicamente, essa é uma estrutura que normalmente acontece em uma entrevista. Como é que você vai falar, desenvolver um bate-papo, se você não tem na tua cabeça, pelo menos, estruturado? Então grava as 3 frases, vai pra frente do espelho e grava, repete. Porque assim, me conta a tua experiência. Eu já peguei candidatos que falavam assim, eu comecei a minha carreira como estagiário na empresa tal, atualmente eu tô na empresa tal, mas em 2000, e aí voltava pra... cara, você falava, vira uma salada, parecia Lost. Exato. E o legal é você contar uma história, né? Dark é pior que Lost. E você precisa ter um storytelling bacana, né? Pra você falar, poxa, eu comecei nessa empresa, depois surgiu uma oportunidade, fui convidado para ir, outra, sai daqui porque fui convidado. E você vai linkando as histórias, ou através de um corte, eu acabei sendo dispensado, mas logo depois eu fui para essa outra empresa. E você vai contando uma história pro recrutador te conhecer. Eu sempre costumo dizer, os 40 minutos que você vai ter ali em frente ao entrevistador é para você falar sobre você, né? Ainda tem isso de cite 3 defeitos e 3 qualidades? Tem gente que pergunta, mas... Sou perfeccionista. Então, é clichêzão. Mas aí pode ser qualidade ou pode ser resposta. Eu gosto de fazer outros tipos de perguntas e que causa mais reflexão do que isso. Então, uma pergunta boa que eu gosto de fazer é o seguinte, o que tá no teu currículo que você não me contou? Isso é uma coisa que eu gosto de saber, uma curiosidade, alguma coisa. E o que tá escrito aí que você mais se orgulha e por quê? Então, isso é legal de saber. Legal. Aí você vai na essência da pessoa. É porque não fica uma resposta tão pronta. Né?
Pô, eu tenho orgulho desse curso aqui que eu fiz porque foi difícil pra caramba. Das caneladas também, né? Qual a cagada que tu fez aí que... E é nas cagadas que tu aprendeu. Onde que tu... Tombão que você deu aí que você fala, caraca, olha, puta. Então tem muita gente que esconde isso. Por exemplo, me fala uma situação de conflito que você já teve em alguma empresa. Não tive conflito. Poxa, a única pessoa na face da Terra não tem conflito. Por quê? Porque ela é perfeccionista. Acabei de ter um antes de vir pra cá, faz parte do conflito. Ele pode, mas ele faz pode parte falar do confronto, né? Ele pode falar, não tive conflito com ninguém. Os outros é que conflitavam comigo. Então, assim... Um monte. Lógico que tem. Você precisa estar preparado para responder isso, porque isso faz parte de uma entrevista por competência. Por exemplo, essa pergunta especificamente, as empresas querem saber qual é a tua capacidade de lidar bem com o conflito. Não é se você ganhou ou perdeu, entende isso? Não, cara, você consegue conversar com alguém que pensa diferente de você? Se a sua ideia não for aceita, de que forma que você aceita isso? Ou não aceita? Porque no mundo que a gente tá hoje, alguém inflexível tá morto, não tem jeito. Chegou uma pergunta aqui, e não vou dizer quem causa própria, tá? Mas uma pessoa aqui está perguntando se a questão da aparência relacionada à tatuagem se influencia ainda no mercado na questão do recrutamento. É um tabu muito grande, não influencia. Inclusive tenho várias aqui, tenho 2 aparentes, tem uma outra aqui e tal. Mas não mais. Isso é um tabu que tinha. Antigamente isso acontecia muito, né? Mas hoje em dia não faz a menor diferença, né? O que faz a diferença é a entrega que você tem. O telespectador vai ficar feliz com essa resposta. Né? O caboclo que acabou de perguntar aí tem tatuagem até na alma. Engraçado que o telespectador fez a pergunta no programa gravado. Olha, perspicaz. Esse é bom. Isso é bom demais, mas fica tranquilo que isso não acontece.